Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para dar início ao programa de hoje, iremos ouvir, é claro, a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa. Nós estamos vendo nas redes sociais, na mídia aí, a covardia que está acontecendo com os nossos idosos de 60 a 64 anos. E houve uma emenda, a Lei Orgânica 2012, a qual também foi alinhada em 2018 sobre a gratuidade para os idosos de 60 a 64 anos. E o partido da cidade, o DC, entrou com pedido de liminar, para que fosse anulado tudo isso, que eles achavam que isso é iniciativa, essa lei teria que ser iniciativa do Poder Executivo, E a desembargadora, deu essa liminar ao DC e a Câmara Municipal já entrou, com recursos, defesas referente a esta situação. E a gente sabe que a justiça ela é muito demorada, é muito lenta. E então, eu como presidente da Câmara, eu emiti um ofício ao prefeito, pedindo ao prefeito para que ele mandasse essa lei para a Câmara Municipal para que a gente votasse. Já que o DC falou que teria que ser iniciativa do Executivo e não uma lei do Legislativo, eu mandei hoje um ofício ao prefeito de Nova Friburgo, o qual foi entregue à sua secretária de governo, na qual eu vou só ler só uma parte. Vale destacar que, se o motivo da decisão liminar se deu pelo fato da iniciativa do projeto de lei desta matéria ser de iniciativa do prefeito, certo é que, havendo encaminhamento por parte de Vossa Excelência e sendo aprovado pela Câmara Municipal, o embate judicial restará prejudicado e a gratuidade concedida à população. Ou seja, a gente resolve isso de uma maneira mais rápida, mais prática e deixando a outra parte para a justiça e tentando de imediato a gente resolver esse problema. Então está aqui a Câmara Municipal à disposição, é só o prefeito mandar esse projeto que imediatamente eu convoco em reunião extraordinária para que esse problema seja sanado. E no quadro Fique por Dentro, iremos mostrar como funciona o plenário da Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre o funcionamento do plenário, que é o órgão deliberativo e soberano da Câmara. Nele, ocorrem as sessões, com a presença dos vereadores em exercício. A Câmara Municipal se reúne anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Fora desse período, a Câmara pode se reunir excepcionalmente por motivos relevantes através de convocação extraordinária. As sessões plenárias têm caráter público. Elas podem ocorrer dentro da normalidade ou a partir de convocações extraordinárias. As mais comuns são as sessões ordinárias, que ocorrem de terça a quinta-feira, entre 2 e 6 da tarde, e, em geral, se dedicam à discussão e votação de projetos de lei. Toda votação é aberta, ou seja, não existe votação secreta. Além das sessões ordinárias, existem outras. As sessões extraordinárias são realizadas fora do horário das ordinárias e podem ser de segunda a sábado. Elas ocorrem mediante convocação feita pelo presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores. Ainda há as sessões solenes e as especiais, que são específicas para comemorações ou homenagens de qualquer espécie e que também só podem ser realizadas após a sessão ordinária. Tanto a solene quanto a especial exigem um quórum mínimo de 1/3 dos vereadores para ser aberta. Além dessas sessões, a Câmara Municipal pode, excepcionalmente, declarar-se em sessão permanente. Isso ocorre por deliberação da mesa diretora ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores. Para a instalação da sessão permanente, é necessário o quórum mínimo de 1/3 dos vereadores.
Sem tempo determinado de duração, seu encerramento ocorre apenas quando tiverem cessado os motivos que a determinaram. A Câmara Municipal permanece então em vigília, acompanhando a evolução dos acontecimentos e pronta para adotar as deliberações que o interesse público exigir. Outro caso raríssimo previsto no regimento são as sessões secretas, que não têm caráter público. A finalidade é dar conhecimento ao plenário da Câmara de assunto interno ou externo da Casa, quando o sigilo é necessário à preservação do decoro parlamentar. Não podem assistir à sessão pessoas estranhas e nem mesmo servidores da Câmara. No entanto, na democracia, que segue regras de transparência e publicidade dos atos públicos, este tipo de sessão é um recurso não utilizado. A última aconteceu há mais de 30 anos. Mas voltando às sessões ordinárias, como elas se estruturam? Elas iniciam com um grande expediente que tem a duração de 2 horas e é dividido em 2 partes, das 2 às 3h40 e das 3h40 às 4 da tarde. Na abertura da sessão, o secretário da mesa diretora faz a leitura da ata da sessão anterior. Depois, o presidente da Câmara Municipal concede a palavra aos vereadores previamente inscritos. É neste momento que o plenário exerce seu espaço de parlatório, ou seja, quando os vereadores podem expressar livremente suas ideias sem exceder o prazo de 10 minutos para cada orador. Qualquer vereador inscrito pode pedir a palavra em qualquer sessão diária. Não havendo inscritos, a palavra pode ser dada ao vereador que a solicitar para falar sobre assuntos de qualquer natureza. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 3h40. A partir daí, se inicia a segunda parte do grande expediente, que deve terminar às 4 da tarde. Nesta parte do grande expediente, os vereadores só podem se inscrever a cada 15 dias para falar sobre assuntos diversos. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 4 horas. A partir de 4 horas, começa o chamado prolongamento do expediente, que tem duração máxima de 30 minutos. Esta etapa se destina à votação de requerimentos, como pedidos de inclusão ou retiradas de projetos da ordem do dia daquela sessão, pedidos de inclusão de projetos em regime de urgência ou de projetos que necessitem a constituição de comissões especiais. Além disso, também podem ser apresentadas solicitações para concessão de medalhas. Em seguida, estabelece-se a ordem do dia, com todas as pautas que serão discutidas e votadas no plenário durante a semana. A ordem do dia é organizada pelo presidente da Câmara Municipal todas as sextas-feiras, para vigorar na semana seguinte. Sua divulgação é feita às segundas-feiras no Diário da Câmara Municipal, o DCM. Matérias que não tenham sido impressas para distribuição aos vereadores ou publicadas no Diário da Câmara Municipal não poderão ser votadas. De volta ao plenário, esgotada a ordem do dia sem que algum vereador solicite a palavra para explicação pessoal ou terminado o tempo destinado à sessão, o presidente dará por encerrados os trabalhos, depois de convocar a próxima sessão ordinária. E a Casa Legislativa ainda está em recesso parlamentar, por isso iremos continuar exibindo a série de entrevistas com os novos parlamentares da Câmara Municipal. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o vereador Maxi Bill, do Avante, e também a vereadora Priscila Pita, do Cidadania. Olá a todos que nos assistem, eu venho aqui mais uma vez nesse recesso parlamentar de 2021, agora recebendo em nossos estúdios aqui o novo vereador eleito em novembro de 2020, Maxi Bill, do partido Avante. Max, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Câmara. Poxa, é um prazer estar aí, agradeço aí a oportunidade, estar falando pela primeira vez aí para a TV Câmara e acho que tem bastante coisa para a gente falar, né? É isso aí. O Max, gente, ele é policial civil aqui em Nova Friburgo, né? E ele vai agora contar um pouquinho da história do Max. Ele vem de um trabalho muito bacana relacionado ao setor cervejeiro de Nova Friburgo, a cerveja artesanal, muitos eventos, todo mundo que está em casa nos assistindo aí cansou de encontrar o Max, né, servindo aquela Kombi, né? Figura já carismática em todos os eventos aí da cidade, de encontros de food truck, enfim, festivais. Max, fala um pouquinho pra gente aí, quem é Maxi Bill, a história do Maxi Bill? Bem, Maxi Bill, friburguense, né? 38 anos, policial civil há 10 anos. Desses 10 anos, atuei os 5 primeiros anos na 151DP, né? Delegacia da cidade. Fui para Cordeiro, atuei 2 anos em Cordeiro, uma experiência bem bacana. A gente está próximo, né? Conhecer a realidade de uma cidade um pouco menor, mas com características específicas.
e depois retornei para Friburgo, mas aí para atuar na Delegacia de Atendimento à Mulher. Está sendo uma experiência fantástica também, abre um pouco a nossa mente para situações que as mulheres enfrentam, então assim, vai ser uma das experiências que eu pretendo trazer para a Câmara. Dentro da segurança pública, quando foi criada a DEAN aqui no Africa, primeiro foi a Delegacia Legal, que já foi assim, um processo muito inovador, né? Quando saiu da delegacia antiga no casarão da Vila Amélia, a segurança pública de Friburgo já recebeu assim, um boom muito positivo em relação a isso. Na época, nós cobrimos essa entrega e houve até uma morosidade, porque o governador Sérgio Cabral não poderia vir, enfim, demorou bastante, aí o pessoal ficava numa condição de trabalhar, o pessoal mais novo aí nem reconhece isso, mas com máquina de escrever, ainda se digitava, se datilografava com máquina de escrever as ocorrências policiais, muitas se perdiam, né, porque você não tinha um arquivamento, um processo eletrônico. Quando isso veio para 151 DP, e logo depois também veio a DEAN, se eu salvo engano, quem assumiu foi até a doutora Grace, né, vice-prefeita de Rogério Cabral. Realmente, você que passou por esses setores, a 151 e a DEAN, existe uma diferença muito grande realmente em você considerar a importância do tratamento diferenciado, porque devem ser ocorrências muito complicadas. E Friburgo tem um alto índice desse tipo de ocorrência. Então, eu já tive as duas experiências. Trabalhei na 151 DP antiga, na Vila Amélia, e na Delegacia Legal. Ali já foi um avanço de estrutura muito grande. Muita gente não sabe, mas na Delegacia antiga a gente chegou a comprar os próprios insumos de trabalho, às vezes tinta para impressora, caneta. Nós mesmos, os próprios policiais compravam quando tinha dificuldade de receber. Já na Delegacia Legal foi um ganho de estrutura, né? Computadores modernos, as viaturas modernas, então assim, realmente foi um grande ganho. Agora, a importância do atendimento especializado é enorme. O policial da DEAN ele é preparado para isso, para saber lidar, para saber abordar. São abordagens diferentes, você de um crime comum para um crime de violência doméstica. A vítima ali está muito fragilizada. Então, esse atendimento específico e especializado é muito importante. Inclusive, hoje, a DEAN de Nova Friburgo é referência no Estado. Eu sou do setor de inteligência da DEAN. Nós ficamos no primeiro semestre agora de 2020, nós ficamos em primeiro lugar de todas as DEANs do Estado. Nós temos hoje, assim, uma taxa de 90%, até mais um pouquinho já, batendo 95% dos mandados cumpridos. Então, muito poucos mandados que não foram cumpridos. Quem ficou aqui foi preso, ou de cidades próximas, só porque quem sumiu foi para outro estado que conseguiu escapar. Mas não vai demorar não, daqui a pouco eles também vão ser Com certeza. E você comentou que você também teve alocado em Cordeiro, né? E isso chama muita atenção, porque Cordeiro tem uma movimentação de drogas gigantescas, que é umas apreensões enormes, quadrilhas enormes. Você que trabalha no setor de inteligência da polícia, existe alguma lógica para que isso aconteça em Cordeiro? Porque, claro que as operações não são tão constantes, mas quando acontecem de uma forma muito grande. É verdade, eu senti isso em Cordeiro. A gente vai para Cordeiro achando que vai pegar crimes mais leves, mas na verdade eu encontrei um alto índice de roubo, que não é tão frequente aqui na nossa cidade, roubo à mão armada, e lá existe essa prática. Eu acho que a presença do batalhão da Polícia Militar aqui também já é um fator que alivia bastante. Com certeza, a sede, né, de ser aqui. Né? Exatamente, eu senti isso. Até as próprias abordagens eram diferentes. Aqui, quando você aborda um sujeito que já é um criminoso, ele já sabe até como lidar no momento da abordagem. Lá a gente não sentia isso. Então, eu acho que esse fato do batalhão ser aqui presente na nossa cidade é um dos fatores. E uma coisa muito bacana que houve com essa renovação da Polícia Civil, se eu não salvo engano, do penúltimo e do último concurso da Polícia Civil, por exemplo, tem o Pacheco lá, tem o Bruno. Muito bom. Tem analista de inteligência também. Tem uns 3 Brunos, né, na delegacia, salvo engano. Tem uns 3 Brunos, O Bruno, o Pacheco, meu amigo de infância. O Bruno Barbosa fez faculdade de Direito comigo também. Excelente policial. Também. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse pessoal mais novo, como é o seu caso também, humanizou muito a delegacia, humanizou demais a delegacia. E também ajudou bastante, na minha opinião, o fato de alguns comandantes do batalhão da Polícia Militar
serem pessoas diplomáticas, e a gente percebeu aqui em Friburgo, uma certa coesão em muitos trabalhos entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E, inclusive, até por vocês trabalharem no mesmo território, né? Porque, na verdade, é um pedaço ali, não faz parte um do outro, mas é próximo, né? Colado, né? E a estrutura também do Instituto Médico Legal que foi colocado ali ao lado, a perícia. Então, tudo isso vai ajudando muito, e quem, na verdade, é beneficiado diretamente com isso é a população, como o batalhão também foi destacado várias vezes na época do comandante Espanha como o número 1 do estado do Rio de Janeiro. Né? Isso é bacana para vocês policiais, né? Claro, é muito importante, cada um na sua atribuição, né? A Polícia Militar na atuação preventiva e a gente atuando para esclarecer os crimes. Então, esse contato é muito importante, né? O policial militar hoje ele está até mais presente na rua que o policial civil, então ele traz muitas informações para a gente. E aproveitando, a gente agora trazendo para o município, é importante a gente incluir a Guarda Municipal nesse contexto. Com certeza. Os guardas municipais, em regra, são moradores da cidade, estão nos bairros, conhecem os delinquentes. Então é importante a gente pegar esse trabalho do Guarda Municipal e abastecer a Polícia Militar e a Polícia Civil de informações. Essa integração que está acontecendo aí de forma até vindo do Supremo para cá, né, algumas decisões já favoráveis, e trazendo o guarda municipal que antes era apenas um guarda patrimonial, né, uma coisa que na verdade se tornou obsoleta. Você deixar um guarda fazendo trocas de turno para tomar conta de prédio público, sendo que o prédio público na maioria das vezes ele acaba tendo até contratação de empresas de segurança terceirizada, então fica um guarda terceirizado dentro, um guarda municipal do lado de fora. Exatamente. E o cidadão desguarnecido. Então, na verdade, essa integração na segurança pública é muito legal. E eu acho que vocês, novos agentes da segurança pública, mesmo com 10 anos de carreira, dizendo isso para você, eu acho que vocês contribuem muito com uma mente nova, moderna, para trazer isso para a população. Max, vamos falar agora sobre da onde veio o Max cervejeiro, tão enganjado nessa causa, da onde saiu isso? Pois é, a cerveja é uma paixão de família, né? Então, nossa família, a gente sempre apreciou muito a cerveja. Quando começou esse movimento cervejeiro em Friburgo, né, com as primeiras cervejarias se profissionalizando, a Buzi, né, que é de Madalena, mas atua aqui muito aqui, a Barão, e aí a gente, entre família, a gente tem que participar desse negócio. Vamos fazer cerveja? Não é muito a nossa área. E aí até que a gente conheceu uma Kombi, cara, lá do Rio Grande do Sul. Uma Kombi com torneira de chopp e vendia as cervejas lá da região. E aí, vamos nessa, vamos embora, vamos arriscar, vamos empreender nisso aí. Então foi assim, uma coisa de família mesmo. A princípio não visava muito lucro, é um pequeno empreendimento, né? Mas muito gostoso de fazer. Então nós criamos a frota do chopp, né? Que iniciou com uma Kombi, com 6 torneiras de chopp, muito bem decorado. E a gente geralmente coloca uma torneira de cada cervejaria da região. Então é uma paixão, a gente acabou que o pessoal gostou. E os principais eventos hoje, a frota do chopp está atuando aí. E agora, nessa época, então, vocês estão sentindo demais, né? Essa coisa do não poder fazer os eventos, não poder... Claro que fica subentendida a necessidade de realmente não haver, não tem... É difícil, né? Não há como, né? A gente tem que obedecer às normas de segurança, porque essa possível segunda onda aí está chegando, ninguém acionou isso oficialmente ainda como segunda onda. A gente sente nos números. Exatamente, esse número crescente aí, né, até as atitudes agora no fim do ano de algumas prefeituras do litoral, como Búzios, Rio das Ostras, já começarem a solicitar fechamento de praias, são medidas preventivas necessárias dentro disso. Hoje chegou de Búzios, né? Parece que vai fechar, inclusive. Exato. Não vão nem receber mais turistas. Uma pena, né? Para o comércio eu acho foi até a determinação de um juiz. Sim. Eu acho que é uma medida extrema demais. Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, mas os empresários do setor vivem praticamente dessa época, né? Apesar que Búzios existe um movimento maior durante o ano todo. Mas esse momento é um momento de faturar muito. Então tem que ter um bom senso, né? De você permitir a abertura, criando alguns limites, para também não trazer prejuízos financeiros aí para o setor de turismo. E esse setor cervejeiro que você participa muito, distribuindo essas cervejas fabricadas em Nova Friburgo, ele recebeu alguns incentivos. Ao longo dos anos ele recebeu o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e recebeu também alguns incentivos, como projetos, por exemplo, da criação
da lei do lúpulo, né? A região do Amparo, uma enorme produtora disso. Como é que você vê o que o setor precisa, de que forma ajudá-los? Como você entende essa construção do setor cervejeiro com um crescimento para o município de Nova Friburgo? Isso aí. A gente já tem uma vocação natural, né? Friburgo já existia essa vocação do cervejeiro, então começou a ser profissionalizado. Hoje a gente tem mais de 12 fábricas, mais de 30 marcas. Algumas fábricas fabricam para mais de uma marca, por isso que a gente tem uma grande quantidade de rótulos. Resumindo, hoje nós já temos um produto muito importante na nossa mão. Acho que o próximo passo é construir isso como um produto turístico, né? A gente já tem essa tendência, está faltando um pouquinho de organização, um pouquinho de sincronia entre o poder público, o poder privado, uma própria organização entre as cervejarias. Então, assim, é um passo da gente tornar esse produto em produto turístico. Você falou sobre as leis de incentivo e isso é importantíssimo. A gente já tem os empresários que já estão aí para trabalhar, para investir no setor. Cabe ao poder público criar facilidades. Por exemplo, essa lei que você citou de incentivo às microcervejarias, se você olhar, os benefícios não são nem tão grandes, mas demonstra que a prefeitura, que o setor público está a favor do movimento. Isso cria um ambiente favorável para a gente receber investimentos. Nós tivemos, após a saída da lei, vieram 3 cervejarias imediatamente para Friburgo. Cervejarias que ficariam em outros municípios vieram para Friburgo. Não pelos benefícios, que eram poucos, importantes, mas não era decisivo. Mas demonstra que aqui existe um movimento para fazer o setor funcionar. A cidade está receptiva a esse tipo Exatamente. Isso o empresário ele analisa isso. Né? Ele vê a potencialidade do local. Então, eu estando à frente agora aqui, né, com uma vaga aqui de vereador, com o seu mandato na mão. O meu mandato, a gente vai trabalhar bastante por isso, trabalhar bastante para o setor, porque acho que a gente tem muito a contribuir para a cidade, resgatar esse turismo e talvez o produto cervejeiro seja um dos mais importantes, se não o mais importante para a cidade. Porque, eu não sei se você concorda com a minha opinião, mas essa questão de se criar uma rota do circuito cervejeiro de Nova Friburgo precisa de uma lógica de incentivo para a instalação coordenada das fábricas, porque senão o que acontece? Você vai até o loteamento Barão porque você tem uma cervejaria lá, um exemplo. Aí você você sai dali, primeiro que o trajeto não tem nada a ver com o circuito turístico. Sim, você sai dali, aquilo não tem nada a ver com o circuito turístico. E aí você vai até uma outra cervejaria no Amparo, por exemplo. Só que nesse interregno de você sair de uma coisa para outra, não fica atraente, vamos ser sinceros, isso não fica atraente. Assim como a gente tem, por exemplo, em Lumiar, o circuito turístico das Toyotas, que levam o pessoal, o Adventure que corre por lá, tem um contexto. Você sai de uma cachoeira, vai até um outro poço, mas você está dentro do mesmo cenário, dentro do mesmo contexto. Quando você vai ao Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Você está em Gramado no mesmo contexto. Os guias não te levam para a parte da cidade que você sai desse contexto. E aí o seu lúdico fica apaixonado por aquilo, porque realmente você se envolve na causa. É o turismo de experiência que a gente fala, né? Ali você está vendendo a experiência. A gente tem tudo para fazer isso aqui, tem tudo para fazer, está na nossa mão, é questão de organizar. Eu acho que o gabinete vai ajudar bastante nesse sentido, trazer essa experiência, porque a gente já tem um produto na mão, é um passo. Faltam alguns detalhes, alguns ajustes que não são difíceis de ser tomado, o setor precisa de união e acho que vai acontecer, tem tudo para acontecer. Tomara. Max, vamos falar da eleição? Como é que foi? Você foi o único vereador eleito do seu partido, do Avante. O que você sentiu na eleição? Como foi a sua dificuldade? Se você teve essa dificuldade de fazer a campanha devido à pandemia, devido à questão de investimento na campanha, porque na verdade essa campanha mostrou claramente que candidatos que fizeram menos investimento foram eleitos e muitos que fizeram grandes investimentos não foram eleitos. Isso claramente demonstra uma renovação, uma ideia de mudança na cabeça do eleitor. E não foi por falta de eleitores nas urnas, porque os 90 mil que foram às urnas surpreenderam até no meio da pandemia. Verdade. Foi a minha primeira experiência, né, numa eleição, não tinha participado ainda. Então, eu já entrei adequado à nova realidade. A gente queria fazer grandes encontros, né? Ainda mais a gente, o movimento cervejeiro, os amigos, a gente queria, né, proporcionar grandes encontros, mas não foi possível.
Então, foi trabalho de formiguinha, muita rede social, reuniões menores, as células, né? Eu costumo falar que tudo que eu costumo fazer, eu faço com estratégia e planejamento. Então, no momento que eu assumi esse compromisso de participar da campanha, estabeleci uma estratégia, criei as minhas células e fomos trabalhando. Mas realmente ficou limitado. Como falei, as grandes reuniões não era possível. E no dia da apuração? Como é que você fez no dia da apuração? Essa pergunta é chave. O que aconteceu no dia da apuração? Foi uma loucura, né, cara? Ainda mais deu aquele break lá no resultado, congestionou tudo. Agora ninguém sabe mais nada. Quantos votos eu tive, não sei. Estou aguardando. Aí quando aparece o verdinho, eleito. Exatamente. Tá no estúdio aqui o meu jurídico, o João quase infartou. Eu estava mais tranquilo, que eu já tinha abrido umas 2, 3 cervejas artesanais, já estava mais tranquilo. O João não bebe, ficou nervoso. Mas foi uma grande apreensão. A gente estava ali acompanhando, saiu a primeira parcial, eu estava com um voto na frente do Reginaldo, que é o nosso primeiro suplente. Na segunda, eu já abri um pouquinho, abriu para 65 votos, salvo engano. A gente esperando a terceira, mas fazendo aquele cálculo para ver se elegia um, né? Na verdade, o Avante elegeu através da sobra. E quando saiu, a gente já estava até um pouco desanimado. Acho que não vai dar para eleger um, não. Quando saiu, e foi tarde da noite, né? Saiu tarde da noite, aí todo mundo achando que ia para a rua comemorar às 8 da noite. Isso aí se estendeu até não sei que hora. Até isso foi diferente, né? Foi bem diferente. Não deu para ir para a rua, encontrar os amigos, abraçar. Que essa hora você quer abraçar todo mundo, sim, né? Quem te ajudou. Então, a gente ficou limitado. Mas pro ano que vem a gente vai... Porque é uma carta de confiança muito importante, né? Não é simplesmente ganhar alguma coisa. Você citou a mudança do eleitor, né? Do conceito do eleitorado. Do conceito do eleitor. E isso eu posso dizer que a minha campanha é a prova disso, né? Uma campanha sem recursos, montado com os amigos, com o setor cervejeiro, com os amigos da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, os parceiros comerciais. A campanha foi feita dessa forma. Então, uma campanha sem grandes recursos realmente e que deu certo. E da onde surgiu a ideia de ser candidato? Pois não passava na minha cabeça. Por isso eu perguntei, porque a maioria das vezes é assim. Você conhece um pouquinho da minha vida, né? Polícia Civil, Frota do Chopp, aquela correria maluca. E aí, na época, o doutor Arthur, que foi o nosso candidato a prefeito pelo Avante, recebeu o convite para ser candidato, ele me ligou, foi uma das pessoas. Eu falei, pô, Arthur, vamos embora, cara, estou com você. Arthur é um amigo de infância, tem meu apoio. Também conheço o Arthur há muito tempo, é uma pessoa muito bacana, muito bacana. Beleza, dali 1 mês e meio o Arthur retorna com a ligação. Estou montando minha nominata para vereador aqui e queria contar com você. Eu falei, que isso, rapaz. Faz isso não. Ele falou assim, não, você me jogou no furacão, agora você vem também. Aí, beleza, conversei com alguns amigos. Essa coisa que eu acho que todo mundo passa por esse processo, né? Conversar com amigos, com família. E, recebi um grande incentivo. Falei, então vamos embora, caímos para dentro. E tá aí o resultado, ó. Max, Deus, né? vereador eleito. Pois foi bacana. Max, vamos falar agora do novo governo aí, do ex-vereador Johnny Maicon, eleito na chapa com o Sérgio, o Mário Sérgio, que é o Serginho da Doce Mania, como vice. Você tem alguma relação próxima? Conversou, não conversou? Houve algum bate-papo? Sim. O Johnny é uma pessoa que eu realmente não conheço, eu conheci da atuação na Câmara. Já o Serginho é uma pessoa que eu já tinha mais intimidade, né? Essa coisa do futebol, eu botafoguense, ele flamenguista. Mas sempre foi um grande parceiro. Uma das outras brincadeiras que eu tenho é o Botafogo, né? Eu sou presidente do movimento aqui em Friburgo, abraço Botafogo. Então, quando a gente fazia os nossos eventos, sempre procurava o Serginho sempre, na época da Doce Mania, né, patrocinava. Então, sempre foi um grande amigo e a gente teve sempre uma boa relação. Já tive com o Serginho, inclusive a gente foi fazer uma visita à usina de asfalto, que é localizada lá no meu bairro, no Chácara do Paraíso. E trocamos algumas ideias, já passei algumas sugestões de gestão. Então, acho que a gente vai ter um bom alinhamento. A ideia é essa, a ideia de construção. Acho que Friburgo, nesse momento, precisa disso, né? De uma harmonia entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, para que a gente possa resgatar a nossa cidade. E as primeiras atitudes do prefeito eleito Johnny Maicon são de não negociar cargos. Eu não digo isso no termo pejorativo, sempre friso bem isso. A negociação
e a articulação fazem parte da política, isso aí, desde a filosofia grega sempre foi isso e é isso. Política significa isso, gestão, articulação. O fato dele querer gerir a prefeitura, a princípio, somente com concursados, a princípio, com concursados, e valorizando o concursado no cargos de secretário e cargos de confiança, e o questionamento quanto à colocação de gratificações salariais, enfim. Acredito eu que ele esteja analisando uma questão de meritocracia a partir de iniciar a gestão dele. Sim. Como você vê isso? Com excelentes olhos. Sim. O caminho, eu acho que é esse. Realmente essa política, eu não gosto de falar nova, velha, não. Acho que a gente tem que trabalhar com o termo de política correta. De você já negociar com o vereador tantos cargos para receber o apoio, realmente é uma prática que não deve existir, né? Eu acho que o debate tem que ser em bom nível, um debate de construção, futura participação no governo, isso pode ser até normal, como você disse. Sim, com certeza é normal. Uma indicação técnica, isso faz parte da construção do processo. Agora, essa negociação anterior, não, eu te dou tantos cargos para você me apoiar, acho que isso aí realmente é uma política ultrapassada, que a gente tem que ultrapassar, a gente tem que batalhar para que isso não ocorra. Agora, indicações técnicas. Eu, por exemplo, já brinquei com o Serginho que eu faria em Friburgo, acabaria com a SMOMO como secretaria e criaria uma secretaria de segurança pública, né? Que você teria ali a Secretaria de Segurança Pública, controlando guarda municipal, centro de inteligência, mobilidade urbana, até porque você consegue alguns incentivos federais com apenas criação da Secretaria de Segurança Pública. Você falou isso. Assim, sem querer te cortar, o que a gente tem, um fenômeno que a gente tem observado nas cidades do interior, né? Isso já é um fenômeno que já vem acontecendo há algum tempo, que é a interiorização do crime, né? As ações criminosas, elas vêm saindo da capital por o interior. Então, o município, chegou o momento do gestor público municipal entender que a segurança pública não é só do Estado. Muitas vezes associam isso pelo fato das forças policiais pertencerem ao Estado. Mas o município tem muito a contribuir com a segurança pública. Então, essa é uma tendência, a municipalização da segurança pública, seja no fortalecimento da Guarda Municipal, seja no centro de inteligência, né, um controle de monitoramento e outras ações. A iluminação pública faz parte da segurança pública. Com certeza. Né? O bom cuidado com o aparelho do município, os aparelhos municipais, é importante. Então, são diversas contribuições que o município pode dar para a segurança. No caso dos países de primeiro mundo, isso aí é muito evidente, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, a polícia é subordinada ao prefeito. Porque, por motivo óbvio, é quem conhece o problema em loco, é quem identifica o problema de forma mais próxima. A organização do Estado da Guanabara, até então, depois do Estado do Rio de Janeiro, que teve essa formação da Polícia Militar do Estado e essa forma de organização da Gerência Estadual da Segurança Pública, hoje, no meu conceito, ela está ultrapassada. Quando, na eleição de 2016, eu entrevistei o até então era candidato, o Wilson Witzel, ele foi até os estúdios da TV, nós entrevistamos ele. Uma das propostas dele era fazer várias mudanças no setor da segurança pública. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com o afastamento dele, enfim. Infelizmente, em relacionado às atitudes dele aqui, sem julgamento nenhum da minha parte. Mas essa coisa da prefeitura fazer parte da segurança pública, eu já havia debatido isso em vários programas de televisão, com prefeitos que passaram por lá, como Rogério Cabral, como Renato Bravo, e também com deputados que estiveram lá, como Pisciani, como até o deputado Marcelo Freixo esteve lá, eu também debati isso com ele, Tarcísio Mota, que foi candidato ao governo do estado também, enfim. Nós conversamos sobre esse tipo de assunto e eu sou defensor, assim, cegamente ferrenho disso aí, porque eu acho que a prefeitura tem que ser responsável, sim, pela segurança do município, ela pode ajudar demais nisso. Isso a gente sente que o Friburgo ainda tem essa situação muito mitigada da interiorização do crime. Por quê? Geralmente os nossos policiais moram aqui, são moradores, é uma característica da Polícia Civil e da Polícia Militar daqui. Então a gente conseguiu mitigar esse fenômeno
Sim. Exatamente por esse Sim, fato, sim. Entendeu? A gente, quando existe uma movimentação de alguma organização criminosa que está entrando aqui, que vem do Rio, já é rapidamente combatido, e a população também tem uma grande participação nisso, que a população em Friburgo joga ao lado da Polícia Civil e da Polícia Militar, através das denúncias, isso é importante. Né? Só a gente não consegue fazer praticamente nada. Com essa boa ligação com a população de Friburgo confia na sua polícia, então é importantíssimo. Uma outra situação que eu vou até indicar ao prefeito é a criação de um centro de abrigo para as mulheres de violência doméstica. É uma situação que já existe em outros municípios e é de extrema importância. Muitas vezes um casal de fora de Friburgo vem morar aqui na cidade, existe uma briga, essa mulher vai até a delegacia de atendimento à mulher, vai fazer o registro e às vezes fica contida em fazer porque ela vai sair dali, até sair a medida protetiva, até... Né, tem que voltar para casa. Tem que voltar para casa. E ela vai para onde? Ela não tem para casa de um amigo, ela está aqui na cidade sozinha com o marido e às vezes com os filhos. Então, é uma situação de muita importância de a gente criar esse centro de abrigo aqui de amparo às mulheres vítimas de violência doméstica. Não, com certeza. Isso aí, essa área de atuação aqui em Friburgo, infelizmente, o crime contra a mulher ele cresce muito. E, enfim, e nessa época de pandemia, estudos mostram que algumas pessoas não conseguiram ficar bem no excesso do convívio. Isso aí, relação muito intensa do dia a dia. Você acaba gerando mais brigas e discussões. E esse fato que você falou a respeito dessa interiorização do crime, isso ficou muito destacado logo no início do projeto das UPPs. Logo lá no início, né? Até então, no início, quando houve até aquela cena globalmente conhecida da fuga. Niterói sentiu muito, cara. Né? Então, assim, isso aconteceu muito, realmente desse pessoal vir aqui se alocar aí nas facções criminosas pertencentes a eles, enfim, morros do Rio de Janeiro que se identificam de alguma forma com esses marginais. E o que você falou, na verdade, é uma sorte muito grande da sociedade friburguense estar incutido, ser inerente a esses policiais que trabalham na Polícia Civil e na Polícia Militar, esse fato de morarem aqui, defenderem a cidade realmente não por obrigação de farda, não por obrigação nossos filhos, de carteira funcional, mas defender de uma forma diferenciada, defender de uma forma patriótica mesmo, defendo Nova Friburgo, amo Nova Friburgo. Friburgo tem essa peculiaridade que eu nunca vi em cidade nenhuma, nem nunca ouvi falar, a não ser no Sul. Tirando o Sul, que parece que já tentou a independência dele um dia, tirando o Sul, que a gente tem isso muito enraizado no pessoal do Sul, aqui em Nova Friburgo, os policiais e outras pessoas também dessa sociedade civil organizada, elas são muito apaixonadas e aí acaba acontecendo o sucesso que você mencionou. Exatamente, é o que eu falei, tem que haver uma sinergia, né? Polícia Civil, Polícia Militar, agora a Guarda Municipal, se Deus quiser, vai estar participando também mais um pouquinho, e a população, que é fundamental, tem que existir essa parceria. Ministério Público, Judiciário e realmente a gente é privilegiado. Max, a gente chegou ao fim da nossa entrevista, eu quero te agradecer demais, agradecer esse papo aí, a população friburguense com certeza ganha muito com uma eleição dessa, com pessoas igual você compondo agora a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, e eu peço a você que você se despeça de quem está em casa. Beleza, maravilha. Excelente bate-papo aí, foi muito prazeroso, conversas, assuntos que eu gosto e deixar um recado aí para a nossa população de que o mandato Max Bill vai ser visando vocês. Acho que cada vereador aqui tem sua experiência, minha experiência na segurança pública, conforme a gente já falou aqui durante o bate-papo. Vou brigar para que o município participe desse processo, do processo de segurança pública municipal. Nosso movimento cervejeiro, o turismo de maneira geral, é uma vocação. Friburgo tem muita coisa a oferecer, está faltando só um pouquinho de organização, um pouquinho de boa vontade. Eu acho que a partir de 2021, inclusive, se Deus quiser, acabando essa pandemia, chegando a vacina, a gente vai retomar o nosso turismo em alto nível. E logo após a entrevista com o vereador Max Bill do Avante, nós recebemos em nossos estúdios a vereadora Priscila Pita, do Partido Cidadania. E hoje eu tenho um imenso prazer em receber aqui nos estúdios da TV Câmara Priscila Pita, do Cidadania, eleita vereadora agora no último pleito de novembro de 2020. Priscila, seja muito bem-vinda.
Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho, né? E começando esse ano aí que a gente espera que seja bem melhor do que o que passou, né? Com certeza. Priscila, apesar de você ser uma mulher extremamente conhecida no Nova Friburgo, ter ocupado vários cargos já na Prefeitura Municipal, desempenhado um grande papel na comunidade de Olaria, no bairro de Olaria, fala um pouquinho para o pessoal de casa quem é a Priscila Pita. Eu sou nascida e criada no bairro de Olaria, Cone Cascatinha, Alto de Olaria, né, também. Na minha infância eu fiquei no Nosso Sonho. Depois que casei, aí fui morar na Rua São Paulo, quer dizer, então eu conheço bastante o bairro, a comunidade, né? Tem uma trajetória bem grande ali. Fui trabalhar na prefeitura na época do governo da Saudade Braga, no primeiro governo dela, na subprefeitura de Olaria, que antigamente era a Secretaria de Olaria. Isso foi no ano 2000, né? Tem bastante tempo. Até na época da Nitcop, aquela situação da Nitcop, aquela situação toda. E então eu tenho, tipo assim, eu já estou na prefeitura há bastante tempo, né? Tenho bastante conhecimento da realidade de lá para cá, o que as coisas que tem acontecido na nossa cidade. De lá eu fiquei na secretaria, aí depois eu saí da secretaria, vim trabalhar aqui na prefeitura, aí trabalhei no protocolo durante 4 anos na época do Dermeval. Depois, na época do Rogério, saí, me retornaram para a Secretaria de Olaria, que já era subprefeitura, né? Que ele tinha feito mudado. Fiquei lá também durante 4 anos na subprefeitura, lá na época com o secretário, o subprefeito era o Breder. De lá eu saí, aí na época do Renato já entrei, já fui para serviço público. Quer dizer, né? Então na época do Dermeval também, que eu esqueci de falar, eu trabalhei na fazenda, administração, acabei prefeitura toda. Então, tipo assim, eu conheço um pouquinho de cada coisa do setor da prefeitura, tenho conhecimento, tenho bastante conhecimento, porque a gente acaba convivendo com várias pessoas. Graças a Deus fiz muita amizade, tenho muitos amigos ali dentro, né? Você é um deles, logicamente, né? A gente acabou conhecendo muitas pessoas, muitos amigos, então a gente conhece um pouquinho bem da máquina. Além disso, eu fui presidente da Associação de Moradores do Bairro Bela Vista, a gente é líder comunitário, a gente tinha projetos sociais lá em cima, que infelizmente ao longo da política, por situações, as pessoas foram tirando, né? Porque as pessoas se sentem ameaçadas com a gente, ainda mais eu falo muito em relação da gente ser mulher. O homem, quando ele vê uma mulher fazendo mais do que ele se sente acuado. Então eles não querem, né? Então a gente, tipo assim, para chegar onde nós chegamos hoje, eu falo que a gente não chegou em lugar nenhum, a gente só está subindo um degrauzinho de cada vez para a gente poder melhorar para a gente. Foi difícil, não foi fácil. Quem me conhece sabe da minha luta, me acompanhou bastante. Você já me conhece há muito tempo, você sabe um pouquinho também da minha história, do que a gente já lutou. Você conhece até meus filhos, né? Minha família, todo mundo. A gente é de família, sempre trabalhou, lutou muito, sempre tivemos bastante luta. Nada na nossa vida é fácil, mas a gente sabe que quando você luta, você conquista. Isso aí é para todo mundo, você dá mais valor quando você consegue atingir o objetivo. E a gente foi perseverando. Minha família foi fundamental, que me ajudaram muito. Meus amigos que sempre acreditaram em mim, que estiveram do meu lado, nunca me abandonaram, confiaram. Até tem a música minha da campanha, né? A força da mulher tem que prevalecer, acredita, né? Então isso aí eles acreditaram e a gente conseguiu atingir nosso objetivo, que é chegar à Câmara de Vereadores para levar uma voz feminina, para levar uma voz de comunidade, uma voz de pessoa que realmente sabe como é que funciona a cidade, o que a gente passa, que a gente tem um olhar de mãe, né? E a gente está dentro do bairro, a gente sabe as necessidades do bairro, a gente sabe as necessidades que as mães precisam, a gente precisa muito de projetos sociais dentro das comunidades, que a gente está perdendo muitos filhos, que a gente acaba sendo nossos também para coisas ilícitas, e a gente se sente acuado, querendo fazer alguma coisa. Então isso é um dos principais objetivos da gente estar sentado aqui hoje na Câmara de Vereadores, para a gente tentar mudar um pouco a nossa história. A gente sabe muito bem que a gente não vai conseguir fazer de repente 100%, porque tem muitos obstáculos, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para a gente poder tentar melhorar para a gente, que eu acho que a gente está precisando muito. E esse último governo que passou deixou a gente muito na mão, em todos os aspectos, foi muito omisso, principalmente na área da saúde, né?
que o pessoal está sofrendo muito. E em relação à limpeza, as outras coisas também, você vê que a nossa cidade está toda suja, toda largada, abandonada. E Friburgo é uma cidade tão bonita, né? Linda. Centros turísticos, as pessoas vêm aqui, pô, tudo ver. Eu passo na rua, eu fico olhando, fico indignada de ver nosso bairro todo largado, um capim alto, sujeira. E as pessoas passam e não estão nem aí, entendeu? Então a gente, uma coisa que eu sempre falei quando eu fui subprefeita de Olaria, e todos os cargos que eu tive, até hoje na prefeitura, quem me conhece sabe muito bem, quando você não faz o que você gosta, não adianta. Você faz com uma vontade, você não produz o que você tem que produzir. Agora, quando você faz o que você gosta, porque eu sempre fiz o que eu gostei, então você faz com vontade, você faz com amor e você passa para outras pessoas, isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, você mencionou aí, se emocionou até falando da questão do apoio que você teve de amigos e familiares, e na sua família isso fica muito claro, em qualquer coisa. A Paola vai participar de qualquer coisa, vai todo mundo, isso aí. E fica lá na torcida, é muito bacana ver isso. É bacana e vou falar outra coisa, é bacana e é raro hoje, tá? É bacana e é raro. E vocês sempre tiveram isso, essa garra, essa luta, essa simplicidade. Isso aí. Essa simplicidade no jeito de estar, de falar a qualquer momento, estando secretária, estando funcionária, estando qualquer coisa. Eu posso ser testemunha e posso falar aqui com tranquilidade. Nunca passei por você na rua que você não me tratasse da mesma forma em qualquer lugar, qualquer dia e qualquer hora. Então, assim, isso é fundamental para a gente entender a personalidade e o caráter da pessoa. Isso é muito importante para a gente imaginar o nível de compromisso, o comprometimento e comportamento que a pessoa vai ter. Porque a Priscila é aquilo ali, ó. Tá vendo aquilo lá? É aquilo lá. Priscila é aquilo ali. É clara, é emocionada, tem que estourar, ela estoura. Isso. Tem que ficar tranquila, ela fica, isso. Mas se tiver que brigar, vamos brigar. Briga também, né? Um pouquinho de cada coisa, né? A gente, você está falando, né, que a gente é muito parceiro, a gente sempre ajuda muito ao outro mesmo. Você vê, a Paola participou dos concursos de que ela gosta, né? Ela é rainha do Globo de Ouro, ela é rainha do Bloco do Vasco. Ela gosta de carnaval, meu filho é carnavalesco da Imperatriz, hoje, agora, ano que vem vai ter carnaval, mas no outro ele pegou também para fazer o do Imperador. Então a gente sempre está do lado, apoiando, dando força também, porque eles fazem o que eles gostam também, entendeu? Então a gente é isso, e tem que estar, a família tem que estar unida, a família tem que estar um ajudando o outro, né? Um abraçando o outro. E é esse tipo de coisa, esse tipo de olhar que eu falo com você de mãe, que você sabe como é que eu sou, que a gente tem que trazer para a Câmara de Vereadores, que a gente tem que trazer esse carinho, esse afeto. Porque hoje a gente vê as coisas muito mecanizadas. Você vê que as pessoas falam de uma maneira que não falam com sentimento, não falam com o coração. Quando eu vim aqui para dar entrevista, aí até meu marido falou comigo assim, mas você sabe o que você vai falar? Você escreveu alguma coisa? Foi com ele assim, pô, você não me conhece há 30 anos, você sabe que eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto, entendeu? Eu tô indo para cá, mas eu vou falar o que sai do meu coração, o que eu sinto. Eu não gosto de papel, eu não gosto de ficar... entendeu? A gente pode até fazer um lembrete pra gente não esquecer. Sim. Mas eu gosto de falar o que eu tô sentindo, porque aí as pessoas que estão escutando, elas sentem isso, você tá entendendo? Do que você ficar aqui mecanizado, falando uma coisa, a pessoa ficar olhando assim, meu Deus, entendeu? Não, texto não é a decorado, realidade, né? Ainda mais Claro. Quem me conhece fundamentalmente vai falar assim, não é a Priscila que eu conheço, tá entendendo? Então eu não gosto, eu gosto de chegar e o que for saindo de mim, a gente vai falando e vai contando, porque vocês podem ter certeza que é a verdade, não é aquela coisa mecanizada, como tem algumas pessoas que ficam, né, naquela situação, eu não gosto, eu gosto de chegar, eu não sou de ficar fazendo discurso, eu não sou de nada disso, sou de chegar, o que está sendo no meu coração, eu estou falando, por isso que eu falo que eu acabo me emocionando, porque realmente a gente sente, quando a gente fala de família, né, eu me emociono demais, porque minha família é muito especial e me ajudaram, nossa, minha família esse ano, lá do Cascatinha, da Olaria, todo mundo esse ano puxou mesmo essa corrente de querer me ver aqui mesmo, de fortalecer os amigos, entendeu? Então, nós só atingimos nosso objetivo de estar hoje na Câmara, porque, como eu te falei, eles acreditaram mesmo e puxaram a bandeira, e os amigos também fortaleceram muito, você está entendendo? Você sabe que essa última eleição foi uma eleição muito difícil. Muito atípica, muito atípica. Muito candidato. Além disso, essa questão da pandemia, né? Dificultou a campanha, dificultou o acesso, dificultou a explicação para o eleitor de quem sou eu, por que votar em mim, vamos acreditar, dificultou tudo isso. E muita gente não saiu de casa para votar, você sabe que nós tivemos uma abstenção de votos enorme, novamente. E eu sempre falei, gente, não deixe de votar, vai lá rapidinho e vota, porque quando você não vota, você deixa os outros escolher para você, depois você não pode reclamar.
entendeu? Mas, infelizmente, tivemos novamente a abstenção de votos. Você vê que os votos dos vereadores caíram muito. Muito. Eu, graças a Deus, meus votos sempre tiveram uma subida. Mesmo com essa questão de pandemia, na outra eu tive 869, nessa já teve 920. Então, deu uma subida. Mas perto da minha casa teve vários candidatos que botaram o nome também. Você está entendendo aquela questão de política, né? Para tentar te minar, te prejudicar. Mas eu falo que Deus botou a mão assim e falou assim, não, essa é a sua hora, essa é a sua vez, você vai, porque você já está lutando, né? Há muito tempo, e ele sabe muito bem que eu quero melhor para a nossa população. Eu quero ver Nova Friburgo crescer, eu quero ver os bairros ter trabalho social. Você vai no Alto de Olaria, lá o Alto de Olaria está todo largado, entendeu? Não tem um projeto social lá em cima para aquelas crianças. No meu bairro mesmo, Bela Vista, eu tinha um projeto, eu tinha 150 crianças na escolinha de futebol. Por causa de politicagem, falou, ia acabar, quer dizer, vai me prejudicar, prejudicou a mim não, prejudicou 150 famílias que tinham as crianças ali fazendo um trabalho. Então a gente tem que levar isso de volta para as comunidades, a gente tem que ver a questão da saúde nossa, que você vê as pessoas sofrendo e morrendo também por falta de insumos, sim, de medicamentos, sim. essas coisas todas. Eu estou com um vizinho lá doente, ele, essas semanas, ele falou, poxa, Priscila, eu tive que, não tem remédio, eu tive que comprar remédio para poder levar, para poder dar a ele. Vamos supor que tem uma pessoa que não tem situação financeira para comprar. Então essas coisas assim machucam a gente fica magoado porque a gente se põe no lugar das pessoas, porque poderia ser um parente nosso, você está entendendo? Então esse tipo de coisa que a gente tem que pensar mais com o coração, para a gente realmente sentir o que as outras pessoas sentem, para a gente tentar melhorar. Eu acho que a partir desse momento, se todo mundo começar a pensar assim, todos os vereadores começarem a pensar assim, ver com o coração realmente, eu acho que a gente vai ter uma Câmara de Vereadores desse ano muito melhor, mais amorosa, mais amiga, para a gente ter um ideal de estar ajudando realmente a população, fazer o que for de melhor para a população. Eu sou uma pessoa que, vou até falar um negócio, eu já falei isso, eu não vou ser oposição nem vou ser situação. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, eu quero ver as coisas acontecer. Se for de bom para a população, eu vou estar junto apoiando. Se não for de bom para a população, vocês podem ter certeza que eu não vou estar apoiando. E vou falar por que eu não estou apoiando. Então, o que eu quero é melhor para a gente, porque eu vivo dentro de comunidade, eu sei as necessidades que a gente passa aí, e eu quero que isso mude. Vamos mudar nossa história, porque a gente em Friburgo está com pessoas passando necessidade, passando fome, você sabe disso. Eu fui em Olaria, lá tem uma família que tem uma casinha que fez com resto de material de lixo de rua. Pô, você vê em Olaria, centro de Olaria, a mulher não tem um piso na casa dela, você tá entendendo? Já é de chão. Então, são coisas que a gente que vive, que a gente anda o dia a dia e olha o olho no olho das pessoas, eu falo que isso é muito importante, a gente sabe. Agora, quem não anda na rua, não olha no olho das pessoas, não vai entender nada do que eu estou falando. A realidade é essa. Isso é a mais pura verdade, que só quem conhece a realidade que entende o que é falado. Porque é o que a gente fala de quem passa dentro do seu carro com vidro fechado ou fica dentro do seu apartamento com ar-condicionado ligado, não consegue entender de maneira nenhuma a realidade do que acontece com a maioria da população do Brasil e daqui de Nova Friburgo. Não consegue, isso é uma realidade muito distinta, são coisas muito diferentes. O que acontece da forma que as casas são construídas, com o resto de material, como a Priscila citou, isso aí que as pessoas acham que só vê em WhatsApp ou vê no Fantástico, nas favelas do Rio de Janeiro, não. É só subir aqui, o Alto de Olaria, não precisa ir muito longe não, só subir ali, você consegue identificar o Cordoeira, você consegue identificar um nível de pobreza que as pessoas 200 metros para baixo não imaginam, Priscila. Isso aí. É verdade, porque você vê que ali Cordoeira é o centro da cidade. Sim. E você subindo ali, você vê que tem bastante pessoas ali em cima com carência. Com casas feitas com madeira de obra, com tábua, sem tipo porta. Assim, desumano. Desumano. Desumano, aí você liga o jornal, você vê esse monte de desvio, esse monte de falcatrua, esse monte de situações que acontece, que você ficou assim, gente, para que isso? Você vê que nos últimos anos agora, os governadores que passaram pelo estado do Rio de Janeiro só nos decepcionaram. Foi uma vergonha para a gente, porque que mora aqui no estado do Rio, acontecer isso. Se a gente tivesse roubado, a situação de vida que a gente estaria vivendo hoje. E a gente não quer muito. Eu sempre falei isso, que a gente povo, a gente quer o básico para sobreviver, a gente precisa de ter dignidade. Dignidade, você ter um emprego bom, você sair para trabalhar, levar o pão para dentro da sua casa com dignidade. Você sair da sua casa, você ter sua rua capinada, você tem seu carrozinho, você poder passar com o seu carrozinho sem ter buraco na rua. Você chegar no hospital, você ser bem atendido, você sair com o seu remedinho, com suas coisas básicas para sobreviver.
tipo assim, o mínimo que a gente precisa, e infelizmente, nessa realidade que a gente está vivendo hoje, a gente não está tendo. Isso é um absurdo, porque a gente paga muito imposto. Você vê que as coisas agora aumentaram de uma tal maneira que você perde até a noção. O dinheiro perdeu o valor, né? Isso aí. E o salário mínimo, nada aumentou. E arroz, você vê que o arroz era R$10, já está para 20, tem 30, tem 40, quer dizer, então as coisas estão absurdas. Como é que uma pessoa, isso eu estou te falando outra realidade que eu acompanho muito, e vou te falar até de próprio funcionário da prefeitura, que eu lido muito com eles, a gente conversa muito. Recebe lá o seu saláriozinho, muitos ali, quem não sabe, paga aluguel. Aí eles pagam aluguel, aí tem água, tem luz e comida. Tem uns que levam, às vezes, arroz puro, quando o arroz estava em preço bom, né? Porque agora nem pode levar. Ou, sabe o quê? O que eles davam na romitinha deles, que eu morri de pena, sempre fazia uma coisa para complementar. Fazia angu, botava anguzinho, aquele angu duro, comia aquilo na hora do almoço para não ficar com fome. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, aí você olha aquilo, eu, que sou mãe, que a gente tem família, a gente olha aquilo ali e fica com o coração partido. Porque você se põe no lugar das pessoas, se fosse você naquele lugar ali, entendeu? Então, é o que eu falo, as pessoas têm que ser valorizadas, o servidor tem que ser valorizado, para ele poder, né, ninguém quer ser rico, não, as pessoas só querem poder chegar em casa, ter a sua comidinha para comer, dar para os seus filhos, né? Eu já passei muita necessidade na minha vida quando eu era criança, então a gente sabe muito bem essa realidade. Um dia eu estava numa reunião de gabinete, eu fiz um comentário sobre isso, que as pessoas estavam falando umas situações e aquilo foi me deixando meio irritada. E você sabe que eu fico meio irritada, minha cara logo esquenta, né? Fica meio vermelha, fiquei meio irritada. Eu falei assim, aí levantei minha mão e falei assim, deixa eu falar. Falei, gente, vocês algum dia já comeram farinha com açúcar e beberam água em cima? Que é isso? Nunca fiz isso. Falei, pois é, isso é para empuxar o estômago, para você não ficar com fome o dia inteiro, entendeu? Então são realidades que a gente vive, como eu te falei, que você sabe muito bem, que muitas pessoas não vivem ela. Então não sabem o que é isso, não sabem. Entendeu? Mas não sabe porque nunca viveram, porque sempre tiveram uma situação diferenciada, mas só que na nossa grande maioria, a maioria que anda, que a gente vive em comunidade, que a gente sabe, já passou por isso. Então você chega, você conversa, as pessoas entendem isso, você tá entendendo? E sabem. Então a gente quer dignidade, a gente quer respeito, a gente quer ter nosso bairro organizado, a gente quer ter as crianças, né, ter escola, ter um estudo digno, você tá entendendo? Uma educação digna, que a gente precisa levar isso para as crianças. Nós estamos perdendo vários adolescentes, eu lá no meu bairro lá já perdi várias crianças, vários colegas dos meus filhos, né, pelo tráfico, porque acaba sendo, eles acham que são acolhidos, mas na realidade não são acolhidos, porque também o poder público também não faz o seu papel da maneira que tem que ser feita. Nesse último governo, então, piorou-se bastante essa situação, entendeu? Então a gente tem que mudar muito, a gente tem muito trabalho pela frente, tem muito trabalho, a gente tem muita coisa, porque infelizmente a nossa cidade, ao longo desse tempo, ficou bem largada. Então a gente vai ter uma batalha muito grande pela frente aí. Você destacou uma coisa aí que muita gente pode até não acreditar, mas é a questão realmente do preconceito de uma mulher estar atuando à frente de uma gestão e homens não aceitarem isso. Isso acontece? Acontece porque a gente quando eu boto o nome da disposição para vir até candidata a vereadora, você sabe muito bem que é obrigatório por lei, né? Sim, 30% porque se não fosse obrigatório por lei, eles nem colocariam. A realidade é essa, entendeu? E eu sou o tipo de moleque, eu sou a pessoa que, se eu tiver que chegar numa reunião, tiver só homens, eu tiver que falar, eu vou falar, vou ser sincera, não vou ficar meio termo. Então isso a gente assusta um pouco eles. E uma mulher que tem voto, que trabalha, e você sabe muito bem, quando eu assumi a prefeitura de Olaria, em pouco tempo quem me conhece sabe muito bem disso, eu dei uma reviravolta naquilo lá, porque eu sou de batalha, eu sou de luta. Eu chegava lá às 5 horas da manhã, antes dos funcionários. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Os rapazes que trabalhavam comigo tampavam junto comigo, você está entendendo? Eu sempre estava com os funcionários na rua trabalhando, mostrando serviço, porque já que eu falei que você pegou uma responsabilidade, você tem que fazer o máximo que você puder. Tive muita ajuda dos amigos de Olaria, empresários, que me fortaleceram muito. O seu Tatá cansava de te elogiar direto. Isso, o seu Tatá era uma pessoa que era... isso constantemente, constantemente. O seu Tatá era uma pessoa muito parceira, que a gente precisava dele, sempre estava nos ajudando também. Depois ele saiu, ficou o Leandro, né? Aí o Leandro também sempre esteve me apoiando, me ajudando, conseguimos até reformar o parquinho de Olaria, que estava todo largado, abandonado, com a ajuda deles, a ajuda de amigos serraleiros de Olaria, tá? Que não são ricos não, são trabalhadores, mas falaram assim, não, eu vou te ajudar pra gente botar um parquinho para as crianças brincar. Então, tipo assim, a gente teve muita ajuda nesse sentido.
Mas a gente, quando a gente é mulher, a gente sofre esse preconceito sim, porque eles não querem ver a gente à frente da Câmara. Eles têm receio, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho uma posição, eles sabem que eu vou à luta, que eu quero melhorar para a comunidade. Você sabe que tem pessoas que não têm o mesmo interesse nosso. O homem, não estou falando mal de homem, pelo amor de Deus, gente, mas o homem tem um olhar diferenciado para questão de política, para questão de família, para questão da realidade que a gente vive. É como eu estou te falando, se uma mulher chegar perto de mim, ou até um próprio pai chegar perto de mim, me relatar uma coisa de família, eu vou sentir, porque você conversa com várias pessoas, você sabe que a realidade de todo mundo é quase a mesma, parecida. Mas se você chegar para conversar com um homem isso, ele vai, beleza, entendeu? É diferente, ele não vai ter o mesmo sentimento, não vai ter a mesma atenção do que a gente, eu mulher, né? E as mulheres têm, né? O dom feminino né? tem que ser respeitado, isso é muito diferente. Até para o homem, engraçado, né? Quando você fala com o homem qualquer coisa sobre a mãe dele, ele já defende com unhas e dentes. Opa, minha mãe não Isso fala aí. da mãe. Só que quando ele vai tratar uma mulher, de repente ele esquece desse conceito. Isso aí. Então o mesmo valor que a mãe dele tem, você que é mãe também, você que é mulher também. Então, né, esse zelo é igual, tem que ser igual. Tem que ser. A gente já tem lutado bastante, já conquistamos bastante espaço, né? A realidade é essa, já conquistamos bastante espaço, mas a gente tem muito espaço para conquistar ainda. A gente tem muito espaço para conquistar porque, infelizmente, no mundo ainda a gente já evoluiu bastante em alguns aspectos, mas tem bastante coisa para a gente estar evoluindo ainda. Você vê que tem muitas mulheres ainda que têm medo de botar o nome à disposição, porque não é qualquer pessoa também que encare esse desafio, porque você tem que botar a sua cara, você tem que estar na rua pedindo voto, você tem que estar conversando com outro, e tem gente que não gosta, a própria família também não aceita. Se você é mulher, você vai para a rua ficar conversando, entendeu? Então, existem várias situações que não é o caso da minha família, que minha família me conhece, meu marido me conhece, sabe como é que eu sou, como eu sempre fui, sempre estive envolvida nisso. E tive grandes amigos meus que eram todos homens, que Deus o tenha, que deve estar feliz pela minha vitória, que sempre lutaram por mim. Mas a gente tem muita luta pela frente em relação a isso, mas a gente vai estar lutando. Agora a Câmara... Temos 3 mulheres, né? 3, a Mayara Felício, a Mayara, a Vanderleia e a Mayara, que é uma feminista feroz, que ela é defensora mesmo da causa da mulher, né? Então a gente vai estar junto aí, falei, agora vamos vestir a bandeira junto para a gente poder estar melhorando e incentivando outras mulheres para estarem também na próxima eleição, participando do pleito, realmente participando do pleito eleitoral, para a gente poder ter mais mulheres na Câmara, que eu acho que a gente precisa desse olhar feminino que a gente não tem. Infelizmente, temos a maioria de homens, mas a gente precisa ter mais representação. Conseguimos esse ano, né, colocar mais 2, agora somos 3, mas vocês podem ter certeza que, em relação a mim, a Mayara, acho que até para a Vanderlei, agora a gente vai ter representatividade, porque eu não quero ficar na Câmara ser mais uma. A gente tem que trabalhar e mostrar o nosso valor e realmente lutar pelo que a gente acredita, pelos filhos, pela família, pela mulher, né? Por toda a sociedade de Friburgo, que a gente precisa mudar a nossa história. Eu acho que a gente já está cansado, muita gente desacreditada da política, mas a gente tem que tentar dar a volta por cima. Por isso que eu falo que você vai ser um desafio muito grande para a gente, porque ao longo do tempo as pessoas foram denegrindo, né, a imagem do político, né? E na realidade, eu sempre falo isso, a gente faz política todos os dias, até dentro da sua casa. Em qualquer lugar. Você é político dentro da sua casa. Então as pessoas falam de político, mas você é político dentro da sua casa. Se você tem uma firma, você tem que fazer política com seus funcionários, tudo na vida gira em torno disso. Então a gente vai ter uma luta muito grande em relação a isso, mas a gente vai ter, agora vocês têm uma mulher, tem eu, tem a Mayara e a própria Vanderlei, a gente vai estar juntas aí lutando para a gente melhorar a nossa cidade. Vamos estar aí nas comissões, né, de direito das mulheres, e a gente vai estar juntas aí unidas, vamos nos unir, que nós somos a maioria de mulheres em Nova Friburgo. Eu sempre falo isso e acaba a gente não se unindo em prol do mesmo objetivo, entendeu? Então a gente tem que ter isso aí. Eu tenho uma visão diferenciada de muitas coisas. Durante o mandato vocês vão estar presenciando, vendo os projetos, as coisas, para a gente poder estar fazendo um diferencial, porque tem algumas coisas que eu já captei que eu não concordo, que a gente não concorda, a Mayara também tem o mesmo pensamento meu. E a gente vai estar mudando algumas situações aí de melhor pra gente, entendeu? De melhor pra gente, que eu acho que a gente merece, em relação até a questão que a gente tem muita reclamação de exames normais que a gente tem que fazer durante
todo ano que eles falam, tem que fazer de ano a ano, de 6 meses, mas como é que você consegue fazer? Você não tem médico, você não tem um atendimento adequado para a gente mulher. Entendeu? Então não adianta. Eles falam que tem que fazer, mas a gente não tem na prática. Só teoria, né? Só na teoria, e na teoria a gente não quer. Então a gente tem que tentar mudar a nossa realidade aí, a gente vai estar lutando para isso aí, porque a gente acaba perdendo muitas mulheres, porque demora o diagnóstico, e perdendo mulher não, a gente perde as mulheres e a família, perde uma mãe, né? Perde uma irmã. Então isso é muito triste, abala muito a toda a sociedade. Com certeza, né? Com certeza. E essa Câmara agora, essa renovação de 11 vereadores que aconteceu nesse pleito de novembro, traz um grande recado da sociedade friburguense. Até a própria eleição do candidato Johnny Maicon também traz um recado de mudança, um recado de pedido de socorro, um recado de vamos trocar o jeito de fazer a política. A senhora também vê dessa forma? Vejo, porque o povo já estava cansado do que estavam, né? E não fizeram nada para realmente fazer a diferença para a população. Porque, é o que eu falo, a gente está aqui representando Nova Friburgo. Eu, apesar de morar no bairro de Olaria, mas hoje eu não sou vereadora de Olaria, eu sou vereadora de Nova Friburgo. A senhora só é moradora de Olaria. A gente mora lá, mas a gente é vereadora de Nova Friburgo, então a gente vai estar atuando em todos os lugares de Nova Friburgo. Se tiver necessidade de a gente estar atuando, a gente vai estar lá atuando. O povo realmente quis mudança, renovou-se, né, bastante. Poderia ter renovado mais algumas situações, mas eu acho que daqui para frente, por isso que eu estou falando, a gente tem que os novos que estão aí, e mais os que continuaram, tem que fazer... Pode ir, sim. Tem que fazer muito, trabalhar bastante, para poder honrar esse voto, honrar essa confiança que foi depositada na gente. Eu acredito muito nesse novo grupo, nós nos reunimos, conversamos bastante, para até um conhecer o outro, né? Porque a gente não se conhece, a maioria eu conhecia, mas alguns outros a gente não conhecia. Então nós conversamos muito, estamos fazendo um vínculo de amizade para a gente poder realmente estar unido aí em prol de Nova Friburgo. O que importa agora é a gente poder melhorar a nossa cidade, buscar recurso lá na Alerj, buscar recurso federal, para a gente poder trazer o que a gente puder trazer para a nossa cidade crescer e melhorar a situação de vida da gente. O que você destacou é muito importante, porque você vem de uma articulação política de muitos anos. Você tem um viés de ligação com o deputado Conte Bittencourt, de confiança de muitos anos. Com o candidato, também o ex-candidato a prefeito Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa nessa legislatura passada também, de muitos anos. Isso é uma situação de confiança. E isso se demonstra muito claramente, para quem está em casa entender, que você estava trabalhando no governo do Renato, e quando houve a eleição, você imediatamente colocou o seu cargo à disposição, explicando e dizendo, olha só, isso aí, o que eu estou dizendo, vai de consonância e concordância com a definição de caráter e personalidade que a gente estava conversando agora há pouco. Isso. Que é isso, eu estou aqui, estou recebendo o meu, estou trabalhando, tudo bem, mas espera aí, isso aqui não está legal, eu tenho a minha liderança partidária que vai colocar uma candidatura e não é qualquer um, como nós tivemos casos, não vamos aqui citar nomes, mas tivemos casos, de pessoas que optaram por não fazer. Priscila não. Priscila chegou e falou, olha só, está aqui o meu, obrigado, estou saindo, eu tenho que concorrer nessa nominata aqui, muito obrigado, entendo que não tenho mais o que fazer pela cidade agora, não dá mais. Eu não acho justo, como algumas pessoas fizeram, você ficar no governo e depois tipo assim, trair, entendeu? Então você acaba perdendo a credibilidade. Uma coisa que eu tenho muito dentro da política, você sabe muito bem disso, credibilidade, porque eu nunca fui uma pessoa de trair. E o que eu tiver que falar, eu chego, converso, eu falo, a gente troca ideias, né, diálogo. Então a gente chega a uma situação que é melhor você se afastar e mesmo que você não queira, que você que eu não quisesse sair, o pessoal, não sai, mas chega um ponto que fica muito inviável você ficar na situação. Entendeu? Aí você foi explicado isso para a população depois, eles entenderam a minha posição, lamentando logicamente, porque depois que eu saí, a Olaria virou uma bagunça danada, mas eles entenderam bem a posição, tanto que hoje a gente está aqui como vereadora. Sim. E se eu tivesse continuado
com o governo anterior. Talvez não tivesse. Não teria chegado, porque outra coisa também, além disso tudo que você falou, eu não aceitava do jeito que as coisas eram feitas, do jeito que a administração era feita. Eu, em reuniões, eles falavam coisas que eu não aceitava, eu não concordava, porque eu estou te falando o que eu falo sempre. Eu vim de comunidade, eu sei a dificuldade que a gente passa. Então, tipo assim, eles nunca iam entender a nossa realidade. Nossa realidade é outra, entendeu? Então, aquelas coisas foram me fazendo mal também. Eu com o deputado, né, que agora é secretário estadual de Educação, Ponte Bittencourt, que a gente tem amizade. Minha filha nem era nascida ainda, minha filha hoje já está com 23 anos. Quer dizer, quantos anos a gente se conhece, quantos anos a gente convive junto. Já estou no Cidadania há anos, entendeu? Então, se eu estou lá há anos e a gente tem essa amizade há anos, porque eu sou a pessoa que a gente... Uma relação de confiança muito grande. Confiança muito grande. Tanto que o que ele pode fazer para ajudar, ele ajuda, e a gente sempre está conversando. Ele agora me ligou, falou: Priscila, faça um bom mandato, eu confio em você, sei que você é uma pessoa trabalhadeira, que você vai correr atrás e fazer o melhor e vai honrar o nome da Cidadania em Friburgo. Quer dizer, isso não é uma confiança, a pessoa ligar para você falar, entendeu? Então, tipo assim, isso para mim é gratificante, porque eu também sou uma pessoa que realmente vou honrar, e você sabe muito bem que eu gosto de trabalhar, gosto de fazer, gosto de ver as pessoas. Minha felicidade é eu poder, você me pedir uma coisa, eu poder te ajudar e fazer aquilo, ver você feliz. Então, minha realização é essa. Porque uma coisa que a pessoa, você passar pela vida sem fazer nada para ninguém, você passou e nada, não tentou melhorar, ajudar ninguém, não tentou trazer uma coisa de gratificante para um todo, né? Então eu não quero, eu quero poder estar fazendo, poder estar ajudando bastante. Eu sempre falei, eu não tinha voz. A gente não tinha voz, porque foi me falado que eu só ia ter voz se algum dia eu ganhasse para vereadora. Tivesse um mandato. Tivesse um mandato na mão. Então, quer dizer, hoje, graças a Deus, a gente tem esse mandato na mão. Então, hoje, o povo, vocês vão ter voz. As mulheres vão ter voz, as mães vão ter voz. Entendeu? Então, hoje, vocês podem ter certeza que o que precisar, a gente vai estar aí disposto para estar ajudando e melhorando. Para nós, para todos nós friburguenses, é o que eu estou te falando, não vai ser fácil, vai ser difícil a gente tem esses últimos anos, os descasos que têm acontecido na nossa cidade, mas a gente vai estar aí lutando aí para a gente poder fazer diferente, poder estar vendo a nossa cidade crescer, e a gente se orgulhar, né? Que a gente precisa fazer muito, mas se orgulhar da nossa cidade, porque Friburgo é um lugar tão... A gente nascido e criado aqui, já viu... Eu vi as ruas, era tudo de chão, hoje já está com paralelo, mas você vê que ao longo do tempo as coisas foram deixando as coisas acabar de novo, em vez de estar evoluindo, a gente está regredindo. É isso que a gente tem que lutar para não acontecer. A gente tem que evoluir, não regredir, como tem acontecido, né? Priscila, eu quero te agradecer muito aqui essa entrevista. Obrigado, te parabenizar, te desejar toda a sorte do mundo. Fiquei muito feliz com o seu resultado, de verdade. Te dei um beijo aqui quando você chegou, e é sincero, você sabe disso. E todo sucesso do mundo. A gente vai acompanhar isso aí ao longo desse ano de 2021. A gente vai estar aqui junto, vamos fazer muita entrevista ainda, vamos dar muita notícia boa a essa população friburguense. Obrigado. A você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.